Bem-vindo ao canal Diário da Mente. Este canal que quer trazer mais conhecimento para a sua vida. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like para que possamos cada vez mais trazer mais vídeos para você. Resumo do livro: Como fazer amigos e influenciar pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Livro lançado por Dale Carnegie em 1937, é até hoje um dos maiores best-sellers do mundo. A razão é que a obra explora um ponto sensível no comportamento humano, a melhor maneira de se relacionar com as pessoas. Dale Carnegie escreveu o texto para servir como apostila de um curso de relacionamento pessoal que estava dando nos Estados Unidos, logo após a Grande Depressão de 1929, mas fez tanto sucesso que tornou-se o livro de vendas mais rápido do mundo na época, 3 milhões de exemplares em língua inglesa, e hoje essa marca já passa dos 50 milhões, mesmo a última grande atualização do livro tendo sido feita em 1931. Como lidar com pessoas? Princípio 1. Nunca critique, condene ou reclame. Sabe aquela pessoa que vive reclamando da vida? Para ela sempre tem algo ruim. Criticar os outros, então, se tornou rotina. E isso afeta aqueles que estão ao redor. Todos ficam para baixo e as vítimas da crítica ficam ressentidas e com orgulho ferido. Bob era um excelente piloto e, por motivos forçados, teve que fazer um pouso de emergência que destruiu seu caríssimo avião, mas salvou a vida de 3 pessoas que estavam com ele. Ao pisar em terra firme, foi conversar com a pessoa que fez a manutenção de seu avião e, como já imaginava, constatou que colocou o combustível errado. O homem que fez a manutenção errada ficou aterrorizado pelo seu erro e muito arrependido. Com toda certeza, Bob o criticou muito, né? Não. Bob colocou sua mão no ombro do homem e disse de maneira calma: sei que você nunca mais irá fazer de novo. Então amanhã quero que faça a manutenção de meu outro avião. Incrível, né? No livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Carnegie sugere que comecemos a observar se nós temos o hábito de criticar, condenar e reclamar e nos colocar no lugar do outro. Nós também temos nossos defeitos e esse autoconhecimento é muito importante e pode ser treinado. Princípio 2. Faça um elogio honesto e sincero. Se você quer convencer uma pessoa de fazer algo, você deve despertar o desejo nela. E que forma melhor de motivar e incentivar alguém do que demonstrando com elogio? Uma mulher pediu para seu marido listar 6 defeitos que via nela. Então o esposo pensou e na manhã seguinte fez o seguinte: comprou 6 rosas lindas e mandou entregar a sua esposa com um bilhete escrito assim: não achei defeitos em você, então mando flores para dizer que você é perfeita a meus olhos. Todos temos defeitos, e o marido via em sua mulher também, mas ele preferiu elogiá-la. Linda sua atitude, né? Ele foi sincero em seu elogio e verdadeiro, pois a ama em seu coração. Um elogio sincero e verdadeiro é uma arma poderosíssima. Princípio 3. Atente-se ao objetivo do outro. Nunca se esqueça de que o que você quer não é necessariamente o que o outro também quer. As pessoas têm objetivos diferentes. Então, se você quer convencer alguém primeiramente, coloque-se no lugar dela. Os peixes, com certeza, preferem uma minhoca do que um sorvete de morango.
Se você jogar o sorvete, eles não vão gostar. Mas se largar minhocas, será uma festa no rio ou no lago. Queira ser uma pessoa melhor. Queira compreender seu semelhante e coisas boas acontecerão com você. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Em 6 passos, Dale Carnegie resume o que acredita ser suficiente para cultivar a personalidade agradável. Primeiro, torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Por que não estudar a técnica do maior conquistador de amigos que o mundo já conheceu? Quem é ele? Você pode encontrá-lo amanhã descendo a rua. Quando estiver a uma distância de 10 pés, ele começará a sacudir a cauda. Se você parar e lhe fizer mimos, ele saltará sobre você para demonstrar que o estima. E você sabe que atrás dessa demonstração de afeto não existem motivos escusos. Ele não deseja vender prédios, nem casar-se com você. Já se deteve algumas vezes para pensar que o cachorro é o único animal que não tem que trabalhar para viver? A galinha põe ovos, a vaca fornece leite, o canário canta, mas o cachorro vive exclusivamente dando-lhe apenas amor. Ao tratarmos com pessoas, lembremos-nos sempre de que não estamos tratando com criaturas lógicas. Estamos tratando com criaturas emotivas, criaturas suscetíveis às observações norteadas pelo orgulho e pela vaidade. Sorria! Uma loja fez uma promoção e utilizou essa linda mensagem. O valor de um sorriso no Natal. Nada custa, mas cria muito. Enriquece quem recebe, sem empobrecer quem dá. Dura apenas um segundo, mas muitas vezes a memória o guarda para sempre. Ninguém é tão rico que possa ir adiante sem ele, nem tão pobre que não fique mais rico com seus benefícios. Traz a felicidade ao lar, alimenta a boa vontade nos negócios e é a senha dos amigos. É repouso para o fadigado, incentivo para o desanimado, alegria para o triste e o melhor antídoto da natureza para o mau humor. Não pode ser comprado, mendigado, emprestado ou roubado, pois é algo que não tem valor senão quando dado naturalmente. Se no último minuto de confusão das compras de Natal, algum dos nossos vendedores estiver tão cansado que não lhe possa dar um sorriso, poderemos nós pedir-lhe para nos deixar um dos seus? Pois ninguém necessita mais de um sorriso do que os que nada têm para dar. As pessoas que sorriem tendem a dirigir, ensinar e vender com muita eficiência, além de criar filhos mais felizes. Existe mais informação num sorriso do que numa expressão carrancuda. Lembre que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e importante que existe em qualquer idioma. A habilidade de lembrar os nomes é quase tão importante nos negócios e nos contatos sociais como na política. Napoleão III, imperador da França e sobrinho do grande Napoleão, jactava-se de, apesar de todas as suas obrigações reais, poder relembrar-se do nome de cada pessoa que o procurava. Sua técnica? Simples. Se não ouvia o nome perfeitamente, dizia: perdão, não ouvi bem o seu nome. Se era um nome não muito comum, costumava dizer: como se escreve? Durante a conversação, preocupava-se em repetir o nome várias vezes e procurava associá-lo na mente com alguns sinais característicos do homem, expressão e aparência geral. Se era alguém de importância, Napoleão empregava processos mais elaborados. Logo que ficava só, escrevia o nome da pessoa num pedaço de papel, olhava-o, concentrava-se nele e gravava-o definitivamente na memória. Só depois disto rasgava o papel. Por este meio, conseguia tanto uma impressão visual do nome como uma impressão auditiva.
Tudo isto toma tempo, mas boas maneiras são produto de pequenos sacrifícios. Seja um bom ouvinte. Incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Interessando-nos pelos outros, conseguimos fazer mais amigos em 2 meses do que em 2 anos a tentar que eles se interessem por nós. Fale de coisas que interessem a outra pessoa. É o indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade. Para o autor, o desejo de se sentir importante está na base da pirâmide das nossas necessidades. Então, se você quer agradar ao próximo, deve fazê-lo se sentir importante através de fala, gestos e atitudes. Perceba, por exemplo, quando uma pessoa se vê em uma foto com um grupo de outras pessoas, o foco dela está primeiramente sempre nela mesma. Muitas vezes os outros nem são vistos. Como conquistar as pessoas a pensarem de seu modo? A estratégia aqui é começar de maneira amigável e fazer com que a pessoa pense que a ideia que você está sugerindo veio dela própria. Para isso é necessário honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa e deixar que ela fale a maior parte do tempo, especialmente sobre assuntos que a interessam. Desafios e apelos a nobres sentimentos também são recomendados, como técnicas complementares. Princípio 1. Única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. O livro recomenda que devemos evitar todo tipo de discussão, pois não há maneira de sair de uma discussão vencedor. Isso porque você pode perder o argumento e se sentir derrotado, ou vencer o argumento e fazer o seu interlocutor se sentir derrotado. Nenhuma das opções é boa para quem quer formar uma relação, sendo a segunda ainda pior do que a primeira. Você pode dizer a um homem que ele está errado, por meio de um olhar, um gesto, uma entonação, como também por meio de palavras, mas se ele disser que está errado, pensa que o levará a concordar com você? Nunca, pois você deferiu um golpe direto contra sua inteligência, contra seu julgamento, contra seu orgulho, contra seu amor próprio. Isso fará apenas que ele queira revidar, mas nunca fará com que mude de ideia. Você não alterará sua opinião, pois você lhe feriu a sensibilidade. Algumas dicas para você. Evite sempre um ângulo agudo, embaraçar, provocar alguém. 9 em cada 10 discussões terminam em cada um convencido de que está certo. Mesmo que você vença, você perde. Fez o outro sentir-se inferior. Desconfie da primeira impressão. Controle seus impulsos. Ouça em primeiro lugar. Procure áreas de concordância. Seja honesto. Pense sobre as ideias dos adversários e estude-as. Quando 2 pessoas vociferam, ou seja, estão nervosas, não há comunicação. Princípio 2. Respeite a opinião dos outros. Nunca diga, você está enganado. Aprender a dar valor ao que o outro fala é uma forma de aprender a dar valor ao que você fala também. E somente valorizando o que o outro diz é que tomamos consciência de como as diferenças de opiniões podem ser benéficas para todos. As melhores ideias podem surgir exatamente das opiniões dos outros, os quais você está evitando. Então seja mais aberto e descubra como ouvir a todos pode ser benéfico. O mundo só é um lugar maravilhoso graças à diferença de pensamentos que temos. Imagine se todos fôssemos iguais. Todas as conversas seriam chatas e sem sentido.
É justamente nas diferenças de opiniões que tudo fica mais rico. Em lugar de condenar os outros, procuremos compreendê-los, procuremos descobrir por que fazem o que fazem. Essa atitude é muito mais benéfica e intrigante do que criticar, e gera simpatia, tolerância e bondade. A crítica é fútil, porque coloca um homem na defensiva, e comumente faz com que ele se esforce para justificar-se. A crítica é perigosa, porque fere o precioso orgulho do indivíduo, alcança o seu senso de importância e gera o ressentimento. Se falar que alguém está errado, só fará com que queira revidar e nunca mudar de ideia. Dicas para melhorarmos. Se quiser provar algo a alguém, não deixe que notem, faça sutilmente. Se alguém fala algo que está errado ou você julga errado, você pode dizer: penso de outra maneira. Talvez eu esteja errado, mas é assim. Nossa primeira reação a uma afirmação é fazer uma avaliação ou julgamento e nunca de compreender o que significa para outra pessoa. Usar mais: eu suponho, eu penso assim, eu imagino. Se dissermos diretamente que a pessoa está errada, nada de bom poderá ser realizado e tudo de mal pode acontecer. Tornamo-nos desagradáveis em qualquer discussão. Seja diplomata. Isso ajudará a conseguir o que deseja. Princípio 3. Se está enganado, reconheça o erro rapidamente. Princípio 4. Comece de maneira amistosa. Princípio 5. Consiga que a outra pessoa diga sim, sim imediatamente. Quanto maior o número de sim no início de uma conversa, conduz numa probabilidade bem maior de conseguir um sim na sua proposta. Princípio 6. Deixe os outros falarem durante boa parte da conversa. Deixe a outra pessoa falar dela mesma. Faça perguntas. Não discorde. Não interrompa. Deus nos deu 2 ouvidos para ouvirmos mais e uma boca para falarmos menos. Princípio 7. Deixe que a outra pessoa pense que a ideia é dela. Princípio 8. Procure honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Quando tratarmos com pessoas, lembremos-nos sempre de que não estamos tratando com criaturas lógicas. Estamos tratando com criaturas emotivas, criaturas suscetíveis às observações norteadas pelo orgulho e pela vaidade. A empatia é o sentimento primordial para conseguir se colocar no lugar do outro. Podemos descrever como a tentativa de sentir o que sente a outra pessoa em uma situação, ou seja, tentar compreender os sentimentos e emoções do outro. Um fator decisivo para se tornar uma pessoa empática é livrar-se dos seus julgamentos, histórias e experiências pessoais e compreender o outro como ele é. Ser capaz de enxergar o outro pelos olhos e ponto de vista dele e não a partir do seu próprio. Aprender a respeitar o pensamento do outro pode ser a chave para ter sucesso nas relações, uma vez que isso te permite aprender com a experiência do outro, compartilhar a tua, crescer juntos, oferecer apoio e ser humilde no dar e receber. Além disso, se colocar no lugar do outro é importante, pois te faz compreender as dificuldades que possam existir e assim diminuir conflitos. Então aprenda a ver as coisas do ponto de vista do outro. Mesmo estando completamente erradas, as pessoas não gostam de saber disto. Certa ocasião, um violinista de fama mundial estava se apresentando num concerto em Paris, quando uma das cordas de seu violino subitamente se partiu. Ele não se perturbou e terminou a melodia com apenas 3 cordas. Assim é a vida. Se uma corda se parte, continue apenas com as 3 restantes. Lembre-se sempre, a coisa mais importante da vida
não é capitalizar sobre os nossos ganhos. Qualquer idiota pode fazer isso. O que é realmente importante é tirar proveito das nossas perdas. Isso requer inteligência e constitui a diferença entre um homem sensato e um tolo. Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar para atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto tu, só tu podes fazê-lo. Seja um líder. Os princípios de diferença que Dale Carnegie sugere batem com os de outro livro bem-sucedido, este bem mais recente, chamado O Monge e o Executivo. A ideia é de que o líder mais eficaz é o líder servidor, seja o que o livro recomenda. Primeiro, comece com elogio ou uma apreciação sincera. Segundo, chame atenção para os erros das pessoas de maneira indireta. Terceiro, fale sobre os seus erros antes de criticar os das outras pessoas. Quarto, faça perguntas ao invés de dar ordens diretas. 5. Permita que a pessoa salve o seu próprio prestígio. 6. Elogie o menor progresso e elogie todo o progresso. Seja sincero na sua apreciação e pródigo no seu elogio. 7. Proporcione a outra pessoa uma boa reputação para ela zelar. Há alguns anos, me perguntaram qual a maior lição que já recebeu? A resposta era fácil. A maior lição que já aprendi é a importância do que pensamos. Nossos pensamentos fazem com que sejamos o que somos. Nossa atitude mental é o fator X que determina nosso destino. Entretanto, sei agora, e sem a menor sombra de dúvida, que o maior problema que eu e você temos de enfrentar é o da escolha de pensamentos acertados. Se você puder fazer isso, estará no caminho que o conduzirá à solução de todos os seus problemas. Marco Aurélio, o filósofo que dirigiu o Império Romano, resumiu tudo isso em 9 palavras. Nossa vida é o que nossos pensamentos determinam. É verdade. Se você tem pensamentos felizes, será feliz. Se pensar em coisas que causam medo, será medroso. Se pensar em fracasso, fracassará, com certeza. É claro que a vida não é tão simples assim, mas você deve assumir atitudes positivas ao invés de uma atitude negativa. Em outras palavras, você deve interessar-se por seus problemas, mas não deve se preocupar com eles. Interessar-se significa procurar compreender como são as coisas e calmamente tomar medidas necessárias para enfrentá-las. Preocupar-se significa dar voltas em círculos inúteis e enlouquecedores. Cada homem que encontro é superior a mim em alguma coisa. Nisso posso aprender dele. Frase de Dale Carnegie. Perceba como esse tipo de comportamento é muito diferente do observado por chefes carrascos que estão sempre cobrando resultados sem se importar com o lado humano de seus subordinados. O mesmo vale para pais durões ou maridos machistas. Muitas das coisas mais importantes do mundo foram conseguidas por pessoas que continuaram tentando quando parecia não haver mais nenhuma esperança de sucesso. Você nunca alcança o sucesso verdadeiro a menos que você goste do que está fazendo. A felicidade não depende do que você é ou do que tem, mas exclusivamente do que você pensa.